Oi meninas, e aí, tudo bem com vocês? Animadas com as missões? Bom, vamos lá. Eu tô aqui para fazer uma pergunta hoje. Quem aqui sabe o percentual de gordura corporal que você apresenta atualmente? Ou então, se você já fez uma avaliação antigamente ali, alguns anos atrás, você tem ela ainda? Resgata essa avaliação e vamos fazer uma análise sobre isso, tá? O ponto que a gente vai falar hoje é sobre acúmulo de gordura corporal na fase ali de perimenopausa e mais grave, vamos colocar assim, na fase da menopausa, tá? Qual que é o ponto? Quando a gente tem essa queda de estrogênio, o nosso corpo entende como um estresse metabólico, a gente vai afetar um pouquinho essa eficiência metabólica e depois eu posso trazer mais conteúdo sobre isso, mas com que faz com que a gente tenha uma redistribuição da gordura corporal. Já ouviram falar que quando a mulher está na fase da menopausa, ela tem mais risco cardiovascular? É por isso, tá? Então, com essa queda de estrogênio, o estrogênio ele sempre foi protetor pra gente ao longo da nossa vida, inclusive para sistema cardiovascular e também para sistema ósseo, como a gente viu ontem, né? Mas, então, depois que essa mulher tem essa queda do estrogênio, vai ter essa questão aí, dessa queda dessa eficiência metabólica, e agora a gente começa a acumular gordura corporal. Mas vamos lá, eu tô apresentando aqui uma imagem explicando isso visualmente para vocês, tá? Nessa imagem, de um lado, tem uma mulher que tá mais magra, isso aí é na pré-menopausa, ou a gente pode até considerar também na perimenopausa, tá? Mas depois uma outra imagem a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. Mas nessa imagem aqui tá mostrando uma mulher magra, cinturada e com quadril. Essa mulher tem uma distribuição de gordura corporal que é chamada de obesidade ginoide. É aquela mulher que tem um corpo parecido com um formato de pera. Ela tem quadril, mas ela tem cintura, né? O clássico do perfil brasileiro de composição corporal. Depois, do outro lado, tem uma mulher até fazendo comparação com uma estrutura masculina. Porque agora essa mulher perdeu o estrogênio dela, né? Que caiu demais esse estrogênio dela. Agora ela já tá na menopausa. Olha só como acontece essa redistribuição dessa gordura corporal. Essa é a mesma mulher, tá? É a mesma mulher. Eles estão trazendo ali a mesma mulher em fases diferentes da vida. Essa mesma mulher agora, ela começa a ter essa redistribuição da gordura corporal. Agora ela começa a ter uma distribuição de uma obesidade chamada de obesidade androide. Agora essa obesidade é um formato mais de maçã. Agora ela não tem mais tanta cintura assim. E qual que é o ponto, meninas? Isso aqui é fisiológico, mas quando a gente muda hábito, quando a gente começa a comer certinho, colocando as estratégias aí que a gente está trazendo, quando a gente trabalha a carga glicêmica da nossa refeição, que a gente vai trazer esse conteúdo aqui para vocês, quando a gente tira esses estímulos de insulina ao longo do dia, isso aqui traz benefícios, né? Quando a gente pratica exercício físico, então por isso que a gente fez questão de trazer conteúdo para vocês que tragam o estímulo da prática do exercício físico, isso aqui é fundamental, tá? Que a gente traga aí para nossa vida, para que modifique aí então, né? Essa questão. Agora eu vou colocar uma outra imagem aqui para vocês, eu tô só colocando aqui no meu computador. Eu tô trazendo agora essa outra imagem aqui. É um outro trabalho, mas trazendo para vocês algumas coisas mais conceituais, tá? Na primeira imagem, numa pontinha, tem uma mulher que tá mais magra, né? Desse lado aí dessa mulher que tá mais magra, tá mostrando que o FSH tá aumentando um pouquinho, mas ele ainda, essa setinha, ela tá mais fininha, ela não tá tão grossa. É uma setinha que tá pra cima do FSH, mas ainda esse estrogênio, ele ainda consegue se equilibrar. A gente viu isso lá nos primeiros conteúdos. A gente tem esse aumento de FSH, tem essas oscilações, mas ainda a gente tá menstruando, a gente ainda menstrua. E qual que é essa fase aqui que eu tô falando? É a perimenopausa inicial. Lembra, a gente já ainda nessa fase da perimenopausa inicial, a gente não tem mais do que 60 dias sem menstruar. A gente ainda tá menstruando, tá? Aqui, o risco cardiovascular é um pouquinho menor, tá? Então, aqui ainda tá mais controladinho ali, tá? Daqui a pouco vai começar a aparecer alguns probleminhas, mas aqui essa mulher ainda tá mais magra. Na imagem bem do meio, a gente tem agora a perimenopausa tardia, que a gente já comentou dela, né?
O que tá acontecendo agora? Esse estrogênio agora ele já tá caindo, a setinha do E2 ali tem um E2 escrito, é o estrogênio, e o AMH é o hormônio antimileriano, agora ele já começa a cair, e o FSH aumenta, o FSH agora a setinha do FSH tá bem grossinha, então ela tá bem alta. O que vai acontecer com a composição corporal dessa mulher? Olha ali, tem uma imagenzinha de gordura corporal, tá escrito assim, fat mass, que é gordura corporal, tá? Massa corporal ali de gordura. O que tá acontecendo? Ali tá mostrando que começa a acumular gordura na região abdominal. A setinha tá pra cima. E mais embaixo tem um músculozinho. Esse músculozinho tá mostrando pra gente que teve queda, setinha pra baixo da massa livre de gordura, né? Então, olha só, a gente perde massa magra, ganha gordura corporal nessa perimenopausa mais tardia. E aí, o que acontece com esse gasto energético? Reduz o gasto energético, né? O sono a gente viu que reduziu, né? A atividade física também reduziu, a oxidação de gordura vai reduzir, né? E aí, então, tudo isso vai trazendo, são consequências, né? Para que a gente, então, tenha aí essa redistribuição dessa gordura corporal. Agora, acúmulo de gordura corporal na região abdominal. E aí, às vezes, até perde um pouquinho de quadril, tá? E aí, o que vai trazer de risco para nossa vida? O clássico eventos cardiovasculares, né? Então, a gente precisa evitar que isso aconteça na nossa vida. A gente precisa, então, mudar, fazer um plano de ação para que a gente consiga mudar o estilo de vida. O que tem hoje de evidência científica? Mudança do estilo de vida, né? Para que a gente consiga, então, reverter esse quadro. Então, sempre eu brinco, né? Comer saudável, praticar exercício físico é uma poupança, é um investimento que a gente está fazendo na nossa vida, pensando em longevidade, que é aquela qualidade de vida no envelhecimento, a autonomia para você fazer suas coisas, para você ir no mercado, né? Enfim, para tudo aí que você gosta de fazer na sua vida, com autonomia, mesmo quando você estiver ali na fase idosa. E aí, só fazendo um parênteses aqui, quando eu perguntei para vocês se vocês sabem como que tá a sua composição corporal, eu fiz essa pergunta porque isso virou a minha chave, tá? Há 2 anos atrás, o Antônio estava com 2 anos. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, deixa eu fazer uma bioimpedância. Fazia muito tempo que eu não fazia uma bioimpedância. O meu último resultado tinha dado 20%. Era 18, 20, né? Sempre fui magra, um biotipo de magra. Mas aí eu fiz a minha bioimpedância, sabe quanto que deu? 30%. Eu quase caí pra trás, eu falei, gente, será que esse negócio tá certo? Eu vou fazer de novo esse exame aqui. De novo, 30%. Então, assim, aquilo me assustou. Eu fiquei impactada quando eu vi aquele resultado. Porque o meu biotipo é magra, mas o acúmulo de gordura corporal aconteceu, né? Realmente, eu percebi um pouco mais de celulite, eu percebi ali que não tava, a minha composição corporal não tava normal. E aí, aquilo virou minha chave. Então, eu tô aqui pra te dar esse conselho, tá? Começa a praticar exercício físico. Foi quando a minha chave virou no sentido da prática de exercício, porque a alimentação saudável, eu confesso que eu sempre, depois que eu fiz nutrição, isso melhorou muito, né? Então, com o conhecimento ali que a gente tem, que a gente vai adquirindo, claro que eu não sou terrorista, eu como as coisas gostosas também, e também é isso que eu tento trazer aqui pra vocês, que é tudo em equilíbrio, nada é proibido. Mas aí o ponto chave pra mim foi o exercício, porque eu era muito sedentária. E aí, outra coisa que eu tenho que colocar aqui pra vocês é que eu não sou perfeita, eu ainda falho, tem dias que eu tô morrendo de preguiça, né? E a Thaisa tá aqui, inclusive nos ajudando, a Thaisa que faz os treinamentos pra mim. Então, assim, cara, como que é bom a gente ter um suporte, né? Ali nos incentivando. Tem dia que eu tô morrendo de preguiça, eu falo, meu Deus, tem que colocar minha roupa, a Thaisa vai chegar, né? Então, assim, fazer exercício não é nada gostoso na hora. A gente percebe os benefícios depois, né? Depois que acabou o exercício, no sono, a gente percebeu que melhorou, enfim. Mas, na hora do exercício, gostoso não é. Mas tá aqui o meu conselho, então, hoje pra vocês, tá bom? Pra que a gente
Primeira coisa, monitore aí esse percentual de gordura corporal, faça uma avaliação, descubram como é que tá esse percentual de gordura, porque aí se você perceber que tá aumentado, então você já também vai colocar algum plano de ação. E independente disso, tem que ser ativa, tá, meninas? Vamos fazer exercício físico. A Thaisa tá aqui com a proposta dela de todos os dias. Continuem firmes nessa prática para que a gente consiga aí se movimentar e aí melhorar essa nossa composição corporal, tá? Que é pro resto da vida, é nosso investimento, tá bom? Um beijão, meninas!